Ele começou como Cine Brasil Cidadania, né, no Sesc, 2014 e 2015. O foco era exibir longas brasileiros inéditos em Santos, seguindo de debates com seus diretores ou diretoras, produtores. Foi um sucesso, eram poucos filmes nessas mostras, e em 2016 a gente botou filme internacional. E a gente rala muito porque a gente acabou, é que nem desfile em escola de samba, acabou uma edição, a gente tem um período de negação, né, porque é uma pressão, sufoco, uma correria, a gente, não vamos fazer mais. Passou uma semana e já está pensando no ano seguinte quem a gente vai homenagear, onde que vai fazer, o que vai ter diferente, né? E é um festival que demanda muita estrutura, a gente monta tendas gigantescas, precisam de gerador de energia, 200 cadeiras, pipoca que a gente distribui, locação. Vocês viram hoje no lançamento o telão, é tudo uma estrutura que é cara, não é barato, né? Então, assim, a dificuldade é isso, todo ano não tem facilidade, a gente acabou, tem que fazer tudo do zero. As sessões infantis a gente sempre fez, não só no Santos Cine Fest, mas no Cine Comunidade, que é um outro projeto nosso do Cine Zen, que agora entrou para o calendário oficial de Santos também, que é um projeto de cinema itinerante que vai em áreas de situação de vulnerabilidade social. A gente passa animações, filmes infantis com pipoca, leva a estrutura, que é a Rizieri Eventos que monta, né? Então no Arte no Dia que a gente vai ter esse ano sessões infantis e a mostra de filmes periféricos, mas não só no Arte no Dia, que a gente vai para a Associação Projeto Tia Egli, a gente monta tendas grandes com projeção de LED, 200 lugares, tapete vermelho, tudo na Lagoa da Saudade, no Morro da Nova Sintra, e na Praça do BNH, Praça Abílio Rodrigues Paz, na Alexandre Martins ali. E o que a gente faz para fazer a formação de plateia, né? A gente valoriza o cinema nacional exibindo curtas de animação brasileiros, e depois um blockbuster surpresa, então a criançada se apaixona por produção nacional e depois é um filme que eles têm vontade de ver. Eu queria saber, pelo menos de 3 filmes que você goste muito, que te pegou tanto como quando era criança, agora como adulta, que mexeu alguma coisa lá dentro de você e que você acha que o público merece dar uma atenção para essa obra. No geral, assim, da minha existência? Isso. Tá. Ó, eu acho que o primeiro filme que pode ter me marcado como cinéfila, apesar de ser Disney, sei que lá, mas foi Aladdin, que foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Então acho que tem essa questão de a relação que a gente tem com o cinema, o fato de ir ao cinema, aquela coisa tudo escuro, o som, a imagem muito grande. Então, apesar de ser Disney, e assim, eu gostar de Disney, mas eu acho que poderia ser o Aladdin. Eu acho que até a gente escolheu esse cartaz porque é um filme que marcou a história do cinema brasileiro, mas é um filme que todo mundo deveria assistir, que é um filme muito bonito, atuações maravilhosas, uma história muito legal e conta também a história do Brasil, né? Então quem não assistiu pode assistir Central do Brasil. E aí eu acho que dentro dos filmes a gente pode citar Eu Ainda Estou Aqui, que eu acho que também é muito legal, muito bonito. Assim, as pessoas às vezes têm um pouco de preconceito com aquela ideia antiga de filme brasileiro, mas tem tanto filme lindo. E aí a gente ainda tem um aí que concorreu, ganhou Oscar, ganhou muitas premiações. Então acho que dá pra citar esses 3 que com certeza foram marcantes. Eu me acabei em choros quando tiveram premiações, então acho que são marcantes também nesse sentido emocional. Você citou 2 filmes brasileiros, né? E a gente sabe que o Santos Film Fest é um festival que foi criado também mais para um olhar caiçara, né? Mas que acabou se expandindo, recebendo curtas-metragens de todo o Brasil e até curtas internacionais. E também com esse cuidado de vocês acabarem tendo mais esse cuidado de incluir toda a população de forma gratuita e também acessível. E como é que foi para vocês chegarem a essa conclusão que é preciso sim levar esse cinema para esse público específico e qual o resultado que vocês estão tendo em relação a isso? Eu acho que eu posso abordar 3 temas na sua pergunta. Primeiro, assim, o nosso festival a gente se propôs em trazer curtas e longas metragens, porque quando a gente vai no cinema, a gente assiste longa. Então, sempre tentar trazer longa-metragem junto com o curta para as pessoas se familiarizarem com toda essa produção gigantesca de filmes que existe no Brasil e que às vezes a gente só não tem acesso. E a gente sempre faz sessão dupla, então do curta com o longa, para as pessoas irem conhecendo os produtores, porque a gente sempre começa, quando começa a produzir audiovisual, com um curta. Então a gente vai se familiarizando com esse público, com os produtores e rola esse intercâmbio. E a questão de ser gratuito é uma coisa que assim, a gente só trabalha com produção gratuita, porque cultura já nem é acessível. Então o mínimo que a gente tem que fazer é que ela seja acessível, sendo gratuita, sendo espalhada por toda a cidade. E uma questão que a gente tem justamente dessa questão do acesso à cultura é aquelas pessoas que por alguma
questão física ou psicológica não podem ter acesso àquele filme, então a gente fez a seção azul, que é para pessoas PCDs, então qualquer tipo de deficiência que a pessoa pode ter, ela pode acessar assistindo aquele filme. Ele tem características específicas dessa seção. A luz não é totalmente apagada, porque dependendo do tipo de deficiência que a pessoa tem, a sala muito escura pode dar problemas, a temperatura não ser muito gelada, o filme ele geralmente tem legenda ou algum outro tipo de acessibilidade para que todo mundo possa aproveitar essa sétima arte que a gente ama tanto. Saber um pouquinho assim mais sobre você e como que você lida com essa influência da música com o cinema. Quais as suas inspirações nisso? Quais lições que você tira? Cara, eu acho que a música ela, traz um sentimento maior. Eu acho que se o filme não tivesse música, talvez não ia transmitir a emoção que o cara lá que está dirigindo ou que escreveu o filme quer transmitir para o público. Então a música ela auxilia nessa parte emocional para poder interagir com o público. Quais são as expectativas após uma década de festival aqui esse ano em 2025? As melhores possíveis, porque o festival vem se firmando de ano para ano nas mostras de curtas, de filmes nacionais e estrangeiros, né? E também nas homenagens que estão sendo feitas sempre, esse ano também. E eu acho a movimentação cultural uma coisa incrível, né? De você trazer vários públicos de diversos locais do Brasil inteiro, né? Para a nossa cidade aqui, para a nossa Baixada Santista. É uma coisa formidável. Eu estou muito feliz de ter participado desde a primeira edição com o André e a Paula, que são meu bro e sister. As homenagens, eu acho que são uma reverência ao talento dessas pessoas no visual, no cinema, né? E, por exemplo, eu fui o primeiro homenageado do festival na primeira edição, então eu fiquei muito feliz por eu ter feito... Eu tenho feito um trabalho da palestra do Oscar, né, por muitos anos, e foi uma honra e uma alegria. E recentemente, no ano passado, a gente teve a Beth Mendes, teve a Carol, e esse ano tem a Imara Reis, então eu acho muito importante trazer esses nomes que brilharam no nosso cinema. Queria te perguntar, pelo menos para você citar 3 filmes que você acha importante, que pegou assim na sua alma, na nossa feminilidade, e o que você tirou de aprendizado deles? É difícil isso. Eu normalmente quando eu assisto o filme eu gosto muito e depois eu já gosto do próximo. Eu não consigo ficar de apego, assim, eu sou bem desapegada. Mas eu vou falar, acho que Uma Noite Americana do Truffaut, que pra mim é ver aquela paixão pelo cinema que eu tenho na tela, sabe? E pra mim é super importante esse filme. Acho que todo mundo que ama cinema, que estuda cinema tem que assistir. Tem um diretor que eu gosto muito, que é o Ken Loach, que acho que tem os 3 últimos filmes dele são maravilhosos, que eu acho que é muito atual, que fala sobre a uberização, essa coisa da gente precarizar, né, o trabalhador, que é Você Não Estava Aqui e Eu, Daniel Blake. São filmes ótimos, são filmes que me pegam muito como trabalhadora, como uma pessoa que trabalha com a cultura, me toca bastante. Assim. Como é que você se sente sendo realizadora também dos filmes em conjunto com seu marido, sendo produtora executiva, e o que você acha das mulheres no cinema? Você acha que é um sonho que pode sim se tornar realidade? Não é fantasia, né? Apesar de ser difícil, a gente sabe tudo isso. Eu acho que a mulher, ela tá num momento que ela tá desbravando em vários setores. No cinema não é diferente, né? A gente tá ali pleiteando e com o pé na porta, né? Porque não é fácil a gente entrar. E querendo ou não, o cinema ainda é um lugar muito masculinizado. A maioria dos setores, você tem muito homem trabalhando.
Mas eu acho que a gente tá mudando isso. É uma coisa bem esperançosa, é muito a longo prazo, mas vai acontecer. Hoje a gente já vê várias mulheres em cargos que a gente não via antigamente. Antes era normalmente de produção. É mulher, vai pra produção. Hoje a gente já consegue ver mulheres na direção de fotografia, uma diretora. Às vezes é o primeiro longa e ela já consegue emplacar. Então é uma realidade que está se mudando, né, com o feminismo ganhando força, graças a Deus. Amém, Senhor. Mas é uma coisa que vai a longo prazo, eu acredito nisso. Mas a gente tem que ir com o pé na porta mesmo, com força, e se colocar no lugar. Porque a gente sabe que tem muito caso de assédio no sets e tal, mas a gente tem que continuar firme e forte mesmo com tudo isso. A gente sabe que você sempre visitou o Santos Film Fest antes mesmo de colocar seus filmes para rodar aqui na Baixada Santista, e a gente quer saber também qual a importância desse festival e o que impede do desenvolvimento dele, de crescer mais ainda, de ser amplificado para outros tipos de Baixada Santista, outras cidades, e qual a importância para você e também para o cenário do audiovisual da Baixada Santista aqui. Eu acho que o Santos Film Fest, né, é uma janela muito importante para os realizadores locais, né? Porque aí a gente tem uma chance de exibir o nosso filme numa tela grande, que é sempre o nosso sonho e é sempre o ideal para um cineasta, mesmo de curtas ou longas, né? Longas principalmente, mas curtas também, o ideal é assistir em grandes telas, porque quando a gente produz um filme, a gente produz ele pensando na tela grande, né? E a gente só consegue exibir esses filmes em festivais como o Santos Film Fest, que dá essa janela pra gente, que exibe no Cine Rocks, que é um cinema quase centenário, né? É um dos principais cinemas de rua do país, com mais de 90 anos de idade. Então, um festival como esse, ele traz a visibilidade pro realizador local, que é, no caso, o meu, né? Então, é de suma importância para que eu possa projetar de alguma forma a minha obra e de repente expandir também o meu nome, para que eu possa de repente ganhar mais editais e fazer filmes maiores, né? Então os festivais e o Santos Film Fest é de suma importância para isso. Mas é claro também que falta um pouco de investimento, né? Assim como para a gente produzir filmes, para também que os realizadores de festivais como o André Azenha e a Paula Azenha, eles precisam ter um subsídio assim anual para que eles possam projetar esse evento que dura um mês, mas ele é produzido ele tem uma pré-produção muito grande, que é, sei lá, de 6, 7, 8 meses, que eles vão trabalhando ali diariamente para produzir um evento magnífico como esse, pra gente que é apaixonado por cinema, né? E eu adoro o Santos Film Fest porque quando a gente entra em junho, eu sinto que a cidade, né, de alguma forma, Santos, né, todos os locais vivem cinema, pulsam cinema, né? Que é uma coisa que eu sou apaixonado. Então você tem o Rocks, você tem o Cine Arte, você tem o Arte do Dick, você tem os morros, tem várias ações que trazem a sétima arte para a população. E o Santos Film Fest faz isso com maestria. Bom, galera, de 24 de junho a 2 de julho, a maior festa do cinema no litoral paulista, o 11º Santos Film Fest, Festival de Cinema de Santos. São 96 filmes de várias partes do país, de todos os gêneros. Tem filmes clássicos também do cinema mundial, palestras, virada cinematográfica, exposição, muita coisa. São 12 locais, programação de graça. Acesse aí santosfilmfest.com, @santosfilmfest, e vem curtir com a gente porque é um momento de celebração do cinema e de inclusão e diversidade.